eu tenho um mês, eu tenho uma tabela dos 3 últimos meses, mas eu quero comparar o mês atual em porcentagem em relação aos 3 últimos meses. Eu quero selecionar um mês, por exemplo, eu quero saber novembro com outubro. Aí vou marcar outubro, vai trazer porcentagem. Quero saber setembro, novembro em relação a setembro. Eu marco setembro, me traz a porcentagem. Eu tentei fazer, só que novembro também ficava dinâmico no filtro. Eu quero que o mês atual fique travado, mas os meses anteriores não. A dúvida trazida no nosso último encontro foi o seguinte: eu quero, por exemplo, vou selecionar aqui novembro, agosto e maio, tá? Então eu quero que ele me traga o mês anterior, não o mês anterior, quando eu estiver no nível de novembro, eu não quero ver o mês anterior de outubro, eu quero ver o de agosto, eu quero ver o do anterior que tiver filtrado. Quando eu estiver no nível de agosto, eu não quero ver o anterior de julho, eu quero ver o anterior de maio, que vai ser o que está filtrado. Então vamos lá, novembro, agosto e maio. Novembro, agosto, tem que segurar Ctrl, né? Novembro, agosto e maio, tá? Então, ó, no de novembro, ele está me trazendo o valor de agosto. Aqui, esse aqui é o tradicional, né? É o do ano, do mês anterior tradicional. E esse 2 aqui, PM, Previous Months, né? Mês anterior e mês anterior 2, né? Que é essa turbinada aí que a gente deu, que foi justamente a dúvida do encontro passado, né? Esse 85 mil aqui é o de outubro, tá? Mas eu não quero. Eu quero que ele me traga do mês anterior selecionado no filtro, que no caso aqui é agosto, tá? E o de maio aqui é o de... Em agosto ele me traz o de maio. Em agosto ele me traz aqui, rapaz. Aqui, em agosto ele me traz aqui o de maio. Beleza? Então, outro exemplo aqui. Se eu tá julho e janeiro, né? Então aqui, ó, o de janeiro é esse. Ele me traz aqui para julho, comparando julho com janeiro. Esse 78 aqui é o de junho, tá? É o de junho. Eu deixei aqui só para mostrar também o do mês anterior. O do mês anterior é o tradicional, né? É o date add menos 1 months. Agora, essa PM2 aqui é a turbinada, né? É o pulo do gato aqui. Que é um pouquinho mais complexa, né? Tem que pegar o mês atual, uma variável, né? Select value. A gente vai usar nele, vai usar o classificador mês-ano, tá? Vai usar o classificador mês-ano, que é aquela coluna lá, aqui, né? Que é aquela coluna que a gente cria para classificar o mês-ano, né? A gente classifica o mês-ano por ela, né? 100 vezes o ano mais o mês, né? Para dar o classificador. Então isso aqui ordena, né? Isso aqui ordena os meses, não é isso? Ó, 2016 01, 2016 02, 2016 03, isso aqui é um ordenador dos meses, tá bom? Por que não pode usar o mês-ano? Porque mês-ano é texto, por isso. É simplesmente uma coluna para ordenar o meu mês-ano. Poderia criar de outra forma? Poderia. Tá? Mas já tem o nosso classificador aqui, que a gente usa na nossa de calendário, né? Já vem dela, né? Que a gente deixa lá já. Então aproveita ela. Tá? Então pego quem é meu mês-ano atual, né? Ou seja, meu classificador mês-ano atual. Meu mês-ano atual. Então quero agora o mês anterior. É o máximo. Tá? Então vou pegar o meu mês máximo do classificador mês-ano, dando all select na de calendário para ele respeitar o filtro, né? O all select respeita o filtro. Se fosse all, ele não respeitaria os filtros aqui, né? E aí eu uso o keep filters, tá? O classificador mês-ano tem que ser menor que o mês-ano atual, né? Então é o máximo, contanto que seja menor que o mês-ano atual, né? Então é o máximo anterior, né? É o anterior ao atual, né? O máximo anterior ao atual. Então é um mês anterior ao atual e a gente deixa o Keep Filters aqui para ele manter o filtro. E aí eu faço o calculate da minha receita, onde minha de calendário classe mês-ano é igual a mês anterior, né? Que é isso aqui. E ainda dou um Remove Filters na de calendário.
tá? E aí chega no resultado. Dezembro com setembro com janeiro. Aqui no de dezembro ele traz o de setembro e no de setembro ele traz o de janeiro. Beleza? Então tá aí, vou disponibilizar esse PBIX aí para vocês. Beleza? Valeu! Rapaz, eu tô, na verdade, na dúvida. Tá parecendo um projeto grande aí para fazer um Power BI no Proteus, cara. Né? Então, o pessoal que... Conectando no banco do Proteus. Isso, o banco do Proteus é fácil, que é o código-fonte aberto, né? Então, vou criar umas par de view para fazer ele aí, né? Então, eu já tinha experiência com ele, trabalhando em outras empresas, parte financeira, contábil. Mas é um que? É um SQL Server? É através de um SQL. Proteus é o ERP, né? É o sistema, né? É o nome do sistema, né? E aí a gente faz a conexão da view via SQL. Certo. Aí a minha dúvida é, tem alguma quantidade de views que eu preciso deixar para não carregar muito o Power BI na hora de atualizar ou não pesar a rede dele? Né? Vai criar as views de acordo com a necessidade, né? Se for Então, lá 10 fatos, aí vão ser 10 views de fato, né? Se forem 20 dimensões, se forem 5 dimensões, aí vão ser 5 views de dimensões, né? Não, tudo bem, mas aí eu tenho um limite para essas views não ficar pesado na hora de atualizar ou conforme vai crescer no banco? Não, aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, né? O ideal não seria conectar no banco de produção, né? Deixa eu compartilhar aqui, estou escrevendo aqui. Seria compartilhar, situação ideal, né? Deixa eu escrevendo aqui. Situação ideal, existia um data warehouse, né? Essa seria a situação ideal. Pensei nisso também. Aí, se não for possível, criar um banco de staging. Aí, se isso não for possível, criar um banco de staging. Aí conecta nesse banco. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui disso. Eu acho que eu tenho um desenho. Um banco de stage. Vou te mostrar. Beleza. Aí a primeira coisa que tu vai verificar é se isso aqui existe, né? O ideal seria isso, né? Só que isso aqui, se não existir, aí é demorado para fazer e vai requerer mais pessoas, né? Vai sair mais caro, né? Certo. Para montar esse cara aqui, aí precisa de pessoas mais especializadas e vai sair mais caro, né? Vai demorar mais um pouquinho. Aí, mas se já existir, aí aproveita isso aqui. Beleza. Uso daí. Uso daí, se já existir. E vai ver se tem tudo que precisa, né? Senão vai ter que trazer mais coisas, né, para cá, né? Então, essa arquitetura, só explicando aqui, eu perguntasse do stage, né? Aqui é o banco do Proteus. Desse caso aí, esse exemplo, Proteus. Aí aqui um banco de staging, onde é feito já algum tratamento, né? Pega os dados daqui. Um ETL. O ETL daqui e daqui para cá também. Certo. Isso é um exemplo, né? Pode ser direto, né? E pode acontecer isso aqui direto também. Aqui é só um exemplo mais comum, né? Um exemplo maior, né? Um exemplo maior de uma empresa gigante mesmo, né? O cara joga para cá para depois jogar para cá. Entendeu? Ok. E ainda poderia ter aqui os data marts, né? Poderia ter aqui ainda os cubos OLAP, né? Aqui, por exemplo, o Analysis Service conecta aqui em cada carinha no Data Warehouse. Aí, por exemplo, teria aqui um cubo OLAP de vendas, um cubo OLAP do financeiro, um cubo OLAP do RH. E aí o Power BI conectaria no cubo OLAP. Isso é o Self-Service BI clássico. Aí o modelo já vem pronto, né? O meu modelo está nos cubos, né? Meu modelo de dados e as medidas está no cubo. Não preciso trabalhar no ETL, nada, já vem do jeito que eu quero. Já vem o filé, já vem as medidas e o modelo. Cada quadradinho desse aqui é o cubo. Feito no Analysis Services. Né? Aí o Power BI conecta o usuário de Self-Service, conecta direto no Analysis Services, né? Pega o modelo pronto e só faz visual. As medidas são todas prontas, né? Aí... Isso é o self-service clássico. O clássico, mas eu
Ainda sou mais o raiz. Eu acho que no Power BI para criar as medidas, fazer o DAX, acho que fica agora. Aí tem que ver, nessa consultoria, o cara quer fazer para self-service, para a galera fazer self-service, ou ele já quer o dashboard pronto? Já que é o dashboard pronto. Ele já quer o dashboard pronto, né? Porque podia ser o caso de ele querer o cara que monte isso para monte os cubos para deixar os usuários fazer self-service. Tá. Aí eu digo lá para o RH, RH, conecte aí no seu cubo e faça os seus dashboards. Isso é uma situação. Mas tua situação está mais para cá. Ó. Isso. Acho que tá. O começo Nesse tá caso mais aqui, aí. por exemplo, eu tenho um banco de produção, banco lá do Proteus, e aqui eu tenho uma réplica do banco, né? Certo. Uma réplica do banco para não acontecer isso, né? Para o BI não concorrer com o banco de produção, né? Porque vai que o cara dá uma consulta aí mal assombrada e derruba o banco, né? Derruba o Proteus. Né? Imagine derrubar o sistema de uma montadora, né? Imagine o problema, né? O prejuízo financeiro que não vai ser, né? Não, beleza. Acho que essa opção aí é a melhor, cara. Aí o que é que o cara faz? O cara cria uma réplica do banco, né? Aí, por exemplo, aí ele configura aí para todo dia de madrugada criar essa réplica. E aqui nesse banco de staging, o cara faz os fatos, as views aqui, fato e dimensão, e conecta o Power BI nela. Né? E o caso mais bruto mesmo é esse aqui, né? O caso mais bruto é isso, né? É criar as views. Não, o caso bruto do bruto é nem criar view, né? Pega a tabela do transacional direto, o tabelão direto do transacional, joga para cá, trata no Power Query, né? Cria as fatos dimensões dentro do Power Query e aí relaciona lá no carrega Power BI e relaciona no Power BI, né? Essa é a pior situação do mundo, né? O cara criar tudo dentro do Power Query, né? Trazer as tabelas brutas, traz as tabelas brutas para cá, e aí faz mesclagem, né? Duplica, não sei o quê, para poder criar os fatos e dimensões aqui. Aí essa é a pior situação, né? Eu peguei uma situação onde era desse caso, e aí eu tinha que ficar criando do tabelão dele as dimensões, porque só tinha fato. Dentro do Power Query. Do Power Query. Aí tinha que ir lá criar uma tabela de cadastro de produto, cadastro de cliente. Entendi. Aí todo mês tinha que jogar a fato lá e ela ia criando, mas perde performance, porque fica pesado. Fica pesado, né? O ideal é isso, né? Se não puder isso, é aqui, né? Cria uma réplica do banco em outro banco, e nesse banco cria os view de fato e de dimensão e conecta o Power BI nessas views aí, já pronta já. Aí faz o mínimo possível no Power Query e aí faz os relacionamentos e cria a medida e cria os relatórios. Ainda não me convenci como é que eu vou acessar um banco. Quando publicar isso, quando publicar o Power BI lá na web, no Service. Power Service. Power BI Service. Aí eu tenho que botar um staging, não é isso? Para acessar não, calma. Não, gateway. Não. Tem que botar o gateway. Tem que botar o gateway. Tem que botar o gateway. Tem que fazer isso aqui. Pois é. Isso aqui, ó. Tá. Vai ter que botar um gateway aqui, porque quem acessa a base, quem está acessando essa base aqui, ó, é o desktop, ó. Quem está acessando é o desktop. Aí tu vai publicar para o service. Quando publicou para o service, o service não acessa, não tem esse acesso aqui, ó. Não tem. Porque a configuração da fonte está aqui, ó. Está no desktop, né? Então o service não acessa, né? A nuvem da Microsoft, isso aqui, ó, não consegue acessar. Aí o gateway é justamente para fazer essa ponte, né? Para bypassar esse cara e acessar direto, né? A nuvem acessar direto a fonte de dados. Pois é. Aí que é a minha dúvida aí. Como é que a nuvem acessa a fonte de dados se o servidor de banco não tem um IP externo, um IP de internet? O desktop, ele acessa, mas ele
está dentro de uma área da rede. Aí eu acesso via internet. Entendeu? A aplicação. Mas o banco, eu só tenho acesso ao banco por uma rede interna. Ou uma VPN, ou uma... Mas o Power Service, eu não tenho como criar essa VPN, o Power BI Service. Então, eu estou ainda... ou a aplicação, eu vou ter que criar um web service para o Power BI acessar a aplicação. Então, tu quer dizer que quando ele tiver do service, vai bloquear e entrar com a credencial, ele vai bloquear o acesso aqui. Porque o IP não é um IP de não internet. Local, não é um IP local. Tem que liberar o IP do service. Tem que liberar esse IP aqui, ó. Vai ter que configurar lá no teu banco e liberar esse IP aqui. Mas eles não liberam. Aí não tem acordo. Aí então fudeu. Então fudeu. Isso é o que acontece também com o banco no Azure, banco na nuvem do Azure. Lá no Azure tem que liberar o IP. Pois é, então eu tenho que arrumar outro jeito, tá? Ou a aplicação do sistema que eu dou suporte, sistema transacional, tenha um web service que eu acesso o web service e o web service acesso e a aplicação acessa o banco. A aplicação acessa o banco. Aí eu consigo fazer isso. Mas tem clientes aí que não deixa, não deixa. Lá, por exemplo, você é do Ceará, é? Recife. Pois eu estava perto de você aí, eu tenho sistema lá no Maranhão. Tá? Maranhão. Não é perto não, você é longe que só a porra. 1h30 de avião, a secretaria... É verdade, é longe mesmo, cara. É longe, só se fosse João Pessoa, Maceió, aí era mais perto. Dá para ir de carro. A Secretaria de Saúde do Maranhão é nosso cliente. Tá? Agora tem até umas OS lá. Mas eles não dão acesso tem lá os servidores com as blades lá, que a gente usa o sistema deles. Eles não deixam o banco com IP externo, um IP de internet, não. Entendeu? Então tem que dar outro jeito. Tá? É isso que eu estou ainda... Por isso que eu perguntei aí se tem esse negócio de web service, ou tipo SOAP, ou tipo REST. Tá? Como é que seria para acessar? Então... Essa forma aí, eu acho que o banco continua protegido e a aplicação é que acessa o sistema. Não importa onde está a aplicação, mas a aplicação consegue, pela rede local, acessar o banco. Pela nuvem, ela acessa o banco. Tá? Pode ser também. A conexão vai ser web, né? Isso. Aqui, ó, definir firewall do servidor. Pronto, é aqui, ó. Então, aqui são os IPs que pode acessar. Esses IPs são justamente meus IPs lá do Power BI Service, porque às vezes muda, né? Uhum. Aí são esses, aí eu tenho que botar ele aqui. Senão, o meu Power BI Service não acessa o meu banco no Azure. Mas tudo é endereço de internet, isso aí. Aí, se fosse o teu caso lá, tu teria que pegar esse IP aqui
para eles liberarem lá esse IP externo acessar o banco. Se pudesse, né? Se pudesse. Esse banco não está nem na rede, o servidor de banco não está nem na rede, não tem nem IP externo, só tem IP na rede local. Entendi. Uma máquina na internet, né? No caso, o Web Service, não conseguiria acessar ele, né? Aí eu tenho um servidor de aplicação que está numa rede, o servidor de aplicação tem um IP de internet, as pessoas acessam como na nuvem, e a aplicação acessa por outra rede local o servidor de banco. Aí nesse caso tem que ver outra alternativa, né? O caminho tradicional seria esse, né? Seria liberar lá no banco, a galera lá da infra, liberar o IP do Web Service. O caminho tradicional seria esse, né? Do mesmo jeito, se o cara, por exemplo, é um consultor, eu sou um consultor e vou dar uma consultoria para uma empresa e vou ser conectar no banco dela. Eu vou dar meu IP para o cara, eu dou meu IP, ele libera lá na rede dele meu IP para conectar no banco para eu poder puxar as views lá, né? Para o Web AI. Mesma coisa, seria a mesma lógica. Seria a mesma lógica, o jeito tradicional, né? Aí dessa forma aí, como não dão acesso, aí teria que ver essas alternativas aí que tu falou. Assim, calculate. Eu pensei que sabia calculate, mas aí eu botava de uma coisa, você já fazia de outra. Eita, mas o quê? Diz aí, qual foi o caso? Qual foi o exemplo? Eu também apanhei muito com isso aí, ó, Marcelo, mas é costume, velho. Você vai desenvolver no começo, é complicado, velho. Eu estava entrando em confusão já. Por exemplo, calculate. Então, eu tenho calculate, o primeiro argumento, o argumento que eu quero, a medida, é a expressão que eu quero gerar um valor ali, né? É alterar o contexto de avaliação daquela expressão. E o segundo argumento é o filtro. O filtro que seria equivalente a uma tabela. Mas aí eu ponho uma tabela lá, eu ponho um filtro, não sei o que lá. Aí, quando eu vejo você fazendo, você mete lá... como é que é? Uma coluna igual a X. Pronto. Isso é filter, mas isso é filter. Ele está fazendo filter por trás. É a mesma coisa. Ele está fazendo filter por trás. Mas aí eu embolei. Deixa eu abrir aqui um exemplo. Ele, quando bota a coluna igual a alguma coisa... Aí pronto. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Isso aqui, ó. O que tu falou foi exatamente isso. Tá vendo aí? Tu falou que você pode escrever desse jeito. Quando você escreve desse jeito, ele traduz para isso aqui, ó. Ele traduz para isso. A tradução que ele faz internamente é essa. É só um atalho, Bom, então mas eu entendi isso aqui, tá? Mas aí veio a dúvida depois. Na hora de aplicar, aí eu me baguncei todo. Tá? E teve outra que eu também não consegui. Agora eu esqueci, agora me faltou aí o... lembrei. Teve uns exemplos que eu fiz que eu estava, em vez de puxar a medida lá a coluna da dimensão, eu estava, por exemplo, puxando a medida, o campo da fato. Aí, às vezes, começava a dar errado e eu não sabia por quê. Por exemplo, cliente ID. O cliente ID, eu puxei em alguns casos da fato, em vez de puxar o cliente ID da dimensão. Tem que ser o da dimensão. Aí o negócio destrambelhava lá, às vezes não dava certo, eu não conseguia filtrar. Não sei se vocês estão entendendo. Tô ouvindo. Entendi. Não, tem que puxar o da dimensão, né?
por isso, né? Puxar aqui, ó. Puxar o da dimensão, né? E aqui, esse cara aqui, quando escreve desse jeito, ele traduz internamente para isso aqui, ó. Traduz para isso. Aí, se escrever desse jeito, ele vai estar dando all. Ele vai estar dando all aqui. Se quiser que aqui sejam values, aí tem que escrever na mão. Aí escreve na mão aqui. Não escreveria assim. Escreveu chumbando aqui a coluna, vai ser all na cabeça aqui. Ele vai botar um all por trás aqui. Vai ser all. Se não quiser que seja all, aí escreve na mão com filter e bota o values. Ou se quiser fazer duas colunas aqui, né? Você não consegue fazer isso aqui, né? Por exemplo, você não consegue fazer isso, né? E, por exemplo, a cor... Eita, isso aqui não. Peraí. Cor igual a red. Você não consegue fazer isso, né? Porque são duas colunas diferentes, né? Você não consegue, ele vai dar erro. Opa, ele vai dar erro aqui. Ó, ele dá erro. Dá erro. Porque ele tenta traduzir para isso aqui, né? Ele tenta traduzir para isso, né? Como é que ele vai traduzir? Ele traduz para o filter de uma única coluna, né? Como eu botei duas, qual das duas ele vai usar? Por isso ele dá erro, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que separar por vírgula. Aí agora passa, né? Porque agora ele está fazendo dois filters. Ele está fazendo um filter aqui. Vou tirar essa barra aqui. Ele está fazendo um filter e outro filter, né? Ele está fazendo o quê? Está fazendo um filter, esse filter aqui, e está fazendo um filter aqui também, né? Está fazendo isso aqui, né? Ó, ele está fazendo, para a primeira, ele está fazendo isso, e aí depois está fazendo de novo. Para a cor agora, né? Está fazendo isso. Aí dá certo, né? Aí tem que ter a consciência. Se escrever desse jeito, ele está dando all nas duas aqui, né? Está fazendo isso aqui por trás. Pode escrever das duas formas. Aqui é a forma abreviada. Pode escrever das duas formas. Ô mestre, vou fazer uma pergunta. No caso de quando você faz um dash onde você tem mapas, certo. Você vai lá, você quer mostrar a venda por estado e cidade. Então você vai lá, flega o estado como estado e província e a cidade como município. E mesmo assim, a hora que eu gero os mapas, aparece um que ficou lá na Europa. Ele não reconheceu, né? Não. E aí, para acertar isso, tem que ficar mexendo. Eu vi numa live que tinha que mexer num campo lá para trazer ele aqui para baixo. Mas não tem uma maneira dele já ficar fixo? Sabe o que tu faz? Bota a hierarquia, pô. Bota dentro da hierarquia aqui, ó. Então, eu fiz isso, hierarquia. Então, é estado, depois cidade, para descer no drill down. Mas na hora que ele pega o estado, ele mostra lá o estado do Maranhão. Ele mostra lá no mapinha da França. Deixa eu ver aqui um exemplo. Bota se concatenar com o Brasil. Ele não... Pôr o país na frente? Atrás, né? Por último. Atrás. Por último. Tipo, MA/BR. Assim? Traço BR. Traço BR. Não, assim eu nunca fiz. Eu deixei o estado direto lá. Mas barra Brasil. Barra Brasil no final. É isso que eu disse. Ou tracinho ou barra. Tinha que colocar assim o barra Brasil. Mas era uma ou outra cidade. Aí eu queria ver aí botou para tudo, resolve. Quando botar, bota lá no Power Query. Lá no Power Query tu bota para tudo, pô. Ok. É como eu tinha feito só esse, acertou, depois começou a aparecer os outros. Mas aí tu bota para tudo, pô. Vai no Power Query aqui. Cadê? Pede faz uma coluninha de exemplo. Coluna de exemplo, adicionar. Aí tem várias formas de fazer, né? Legal. Pode ser coluna de exemplo mesmo, coluna de exemplo. Porque você cidade, estado. Aí tu pode criar uma coluna na mão aqui, Brasil, e depois concatenar, ou uma coluna de exemplo. Acho que o de exemplo é mais fácil. Com a de exemplo. Legal. Põe o nome do estado, traço BR. É isso?
BR ou Brasil, aí tu testa aí o que der certo. Não, O maravilha. BR ou Brasil, aí testa Brasil com Z, Brasil com S, aí ele acha. Não, beleza. Que ele fazia assim, criava umas lá na Europa, umas em outro lugar. Eu falei, caramba, Aí bota o país que a cidade ele não estava reconhecendo o Brasil, né? certo. Ou Não, então maravilha. tu cria uma coluna de Brasil e diz que é país. Chega aqui, ó, diz lá que é país. Aí, vai lá, E bota no drill em cima, drill. Brasil. Não, Bota beleza, Brasil. também, Tem essa também, saída também. né? Porque eu fiz um projetinho pro cara, ele não tinha esse mapinha. Na hora que eu fiz um mapinha, o cara olhou e falou, pô, é isso aí mesmo que eu quero. E aí ele tinha uma basezinha no Excel, eu peguei só para dar uma brincada, mostrar para ele o que, que dava para fazer, ele ficou doido com isso daí, cara. É. Agora os vendedores estão tudo pé da vida. Eu falei, pô, esse neguinho tá fudendo com nós aqui, velho. Tá enchendo essas coisas aqui, estão ferrando com a gente aqui. Então tá dando informação demais para ele, né?